que nós vamos estudar aqui, irmãos, é algo que o Espírito Santo se alegra. Por quê? Apocalipse 22, verso 17, diz que o Espírito e a noiva precisam dizer vem. Na última hora, no momento que nós estamos vivendo, o Espírito está esperando a igreja dizer vem. Eu não sei como vai ser esse seminário daqui para domingo. Eu não tenho controle, eu não tenho expectativa, não tenho. Eu acho que eu já fiz uns 50 seminários desses, pelo menos. Já fiz uns 50 seminários no Brasil, só desse tema. E uma coisa que é interessante é que 90% das vezes o Espírito Santo teve momentos diferentes, mas que o Espírito Santo veio e tomou toda a igreja com a presença dele. Eu estava dando esse seminário Imperatriz no Maranhão, tinha uns 700 alunos me ouvindo, foi a minha maior turma. Não era a igreja não, foi mais ou menos uns 700 alunos fazendo o seminário comigo. Eu lembro como se fosse hoje, era um sábado de tarde. Eu acho que era um sábado de tarde, era um dia de tarde. E eu estava dando aula normal. De repente, eu não lembro qual era o tópico, não lembro. O Espírito Santo veio, irmãos, e eu não estava gritando, eu não estava pentecostal assim, sabe? Eu estava dando aula, falando do arrebatamento, falando da preparação da igreja, e de repente, nós tivemos que acabar a reunião. Acabou a minha aula, mas o Espírito Santo tomou conta completamente naquela tarde. Então, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser domingo, se nós vamos ter uma manifestação dessa, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu quero levar você a amar a profecia, a amar a palavra de Deus, amém? E entender que o tempo do fim chegou. A minha pergunta na chamada foi, será que o tempo do fim, irmãos, essa é a última hora. Pastor, então eu não vou matricular na faculdade porque você disse que Jesus está voltando. Não, que ele te pegue lá na faculdade. Pastor, eu não vou fazer um negócio porque o Jesus está voltando. Não, você vai fazer esse negócio com temor, porque Jesus está voltando. Então, faça planos para 10 anos, mas viva como se Jesus fosse voltar essa madrugada. Então, esse seminário não tem o objetivo de fazer você desistir dos seus planos, mas você está pronto para que Jesus possa te chamar essa noite. Então, que o seu coração esteja aberto para isso. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos. Te louvamos por essa noite tão especial. Te louvamos, ó Pai, porque cada pessoa que está aqui nesse lugar foi trazida pelo Teu Espírito Santo de Deus. Eles não estão aqui porque alguém os obrigou a estar, mas nós cremos que cada pessoa que aqui está foi porque o Espírito Santo as trouxe, o Espírito Santo as conduziu para esse lugar. E sendo assim, Senhor, como o Senhor atraiu cada um de nós, nós queremos que o Senhor Espírito venha iluminar os nossos corações, acender a candeia do nosso coração, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor irá fazer, para que nós possamos entender e compreender as suas Escrituras, para que nós venhamos perder o medo das Escrituras e passamos, Senhor, a andar em direção à vontade do Senhor. Me usa, Senhor, nesses dias,
segundo o teu querer, segundo o teu beneplácito, Senhor, segundo a tua vontade, porque nós somos teus instrumentos. E o Senhor é aquele que nos toca, o Senhor é aquele que tira sons de nós, tira melodias de nós, é o Senhor que nos usa, é o Senhor que nos toca. Que assim seja, Pai, em o nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Amós, capítulo de número 3, verso número 7. Amós, capítulo de número 3, verso de número 7. Então vamos lá. Por que esse texto é importante? Porque muita gente, obrigado pastor Daniel, muita gente diz o seguinte: para com isso, vamos viver a nossa vida, já está difícil hoje, para que eu quero saber do futuro? Não, isso não tem nada a ver. Isso é coisa de, não tem como saber o futuro. Gente, quando alguém te falar uma coisa desse tipo, você já ouviu algum comentário assim? Eu já vi pastor falando isso. Eu não sei para que a gente tem que estudar Apocalipse. Não, Apocalipse gera confusão demais. Eu não quero saber do futuro, eu quero viver o meu presente. É uma opção. Cada pessoa pode pensar do jeito que quiser. Contudo, nós não somos guiados pela influência das pessoas, por pensamentos. Nós temos que ser guiados e direcionados pela palavra de Deus. Você pode dizer amém? É por isso que você está aqui. Presta atenção, professores de português e, como é que chama cursinho? Não, concurseiros. Cadê os concurseiros aí? Primeira palavra, certamente, classifica para mim certamente. O que é certamente? Gramaticalmente. Advérbio, certo? É um advérbio. O que esse advérbio está nos apontando? Certamente, indubitavelmente, sem dúvida alguma. O texto não foi criado ao léu. O texto é o próprio Senhor falando. O próprio Deus, através da sua palavra, direcionando, usando o profeta para isso. E olha o que o profeta, tomado pelo Espírito Santo, está dizendo. Sem dúvida alguma. De modo algum, se a gente colocar dessa maneira, o Senhor Deus, o próprio Deus, não fará coisa alguma. Olha o que o profeta está dizendo. Que o próprio Deus não vai fazer coisa alguma. Não é talvez, mas é uma certeza. Que o próprio Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Então, Deus está dizendo, através do profeta, que Ele não vai fazer nada sem antes falar o que Ele, futuro, vai fazer. Então, gente, se o próprio Deus está dizendo que não vai fazer coisa alguma sem antes contar para alguns, por que você ainda vai ficar ouvindo esse tanto de pessoa? Essas pessoas que estão falando que não tem nada a ver, que você não tem que saber do futuro. Agora, é claro que nós não temos direito de achar que a gente tem uma bola de cristal e qualquer coisa que acontece no mundo, a gente fica tentando inventar um significado para aquilo. Qual que é o problema hoje na internet? Estourou uma bomba ali. Não, isso tem um significado. Aconteceu isso aqui. Isso tem um significado. As pessoas ficam tentando inventar significados e trazer para a profecia bíblica, encaixando os acontecimentos. Não. Nós precisamos conhecer a Escritura. E aí, naturalmente, você vai ver as coisas se encaixarem. Agora, tem gente que fica tentando encaixar, escondendo fatos. Então, a pessoa, realmente aconteceu, mas aí a pessoa, ela esconde alguns fatos para que possa
encaixar na tese daquilo que ela pensa. Então, cuidado com pessoas na internet, que às vezes estão falando muita coisa que não tem nada a ver. Muito, muito cuidado. Tá? Agora, quero reforçar isso. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo para quem, gente? Não. Os seus servos, os profetas. Então o futuro que vai ser revelado, as profecias, aquilo que o Espírito Santo quer revelar, ele vai revelar, mas ele não vai revelar para todo mundo. Ele não vai revelar para quem não quer. Ele não vai revelar para quem não tem esse temor. Ele vai revelar para aqueles que desejam conhecer. E existe uma característica fundamental. Ele vai revelar para servos e não para pessoas que querem manipular as pessoas. Ele vai revelar a profecia para aqueles que têm um coração humilde. Tem gente que só quer conhecimento para controlar as pessoas. É a doutrina dos nicolaítas. É uma influência nicolaíta na igreja hoje. O conhecimento para manipular a massa. A gente vai falar sobre isso. Essa doutrina maligna, onde as pessoas que têm conhecimento, elas usam do conhecimento para manobrar as pessoas, para usar as pessoas. Não, o Senhor há de revelar, certamente, todos os segredos para aqueles que são servos. Então, humildade. E esses servos são profetas. Em nome de Jesus, que essa unção da profecia desça sobre nós, nesses próximos dias, nas próximas horas. Espírito Santo, vem e abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração para receber, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, o slide tem como colocar, Marcelo? 5 minutos. Abra sua Bíblia então em Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos adiantando, enquanto o slide não sai. Se não sair hoje não tem problema não. Amanhã tem mais. Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus... A mesma expressão que Amós usa. Sim ou não? Ele está dizendo, a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a mostrar aos seus servos. E lá em Amós nós vimos que Deus certamente não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos. Então, o livro de Apocalipse, ele é um segredo do coração de Deus. Agora, irmãos, irmãs, tem uma coisa pior do que você querer contar um segredo para alguém, uma coisa importante a pessoa não querer saber? É ruim, não é? Você quer compartilhar algo com alguém, você está todo animado, você está todo empolgado, e a pessoa não está nem aí. Ela não quer ouvir. É ruim demais. A gente estava vindo no carro agora, e eu e a Raíssa conversando, eu dirigindo, a Raíssa conversando, e atrás o Samuel dormindo. E o Josué, cadê? O Josué deve estar lá fora. O Josué começou a falar sem parar, contar os segredos dele, contar as coisas dele, sem parar. E eu e a Raíssa tentando conversar. Daqui a pouco o Josué rodou a baiana. Epa! Ninguém quer me ouvir? E aquela hora eu fiquei pensando, falei, gente, como é ruim, não é? A gente estava ouvindo ele, mas ele empolgou, ele pegou uma velocidade ali, falando das coisas dele, e a gente parou um pouquinho, fala, meu filho, o que foi? Agora você imagina, irmão, irmã, o próprio Deus querendo falar com você, e você não dando atenção a isso. O próprio Deus querendo dizer, olha, eu vou fazer assim,
Deixa eu te contar, eu quero falar sobre... Não quero ouvir. Nós precisamos desejar a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, futuro de novo. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então olhe para mim e preste muita atenção. Deus, Ele quer revelar. Ele quer revelar para você. Você tem que ser servo. Você tem que ter um coração puro. E Ele vai revelar. Nesse caso, na sua Bíblia provavelmente tem um erro dos tradutores, não do texto. Olha para a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 1. Deixa eu te dizer algo bem importante, para que você não faça confusão. Quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha divisão de capítulos e versículos. Ela não tinha divisão de capítulos e versículos. Tá? Mas, para que nós pudéssemos entender melhor, os tradutores começaram a dividir a Bíblia por capítulos e versículos. Ok até aqui? Então, como que eles fizeram isso? Como que eles fizeram isso? Eles foram pegando os assuntos da maneira que estava escrito, e eles foram então organizando e separando os temas. Mas às vezes você pode ver que até um tema não terminou num capítulo, e ele parece que continua no outro. Isso não é um erro. Mas os estudiosos fizeram isso para que a gente pudesse ter mais acesso e entender melhor. Já pensou se eu mandasse você abrir no livro de, vamos pegar Isaías, por exemplo, 66 capítulos. Eu mando você abrir o livro de Isaías, e aí eu mandasse você achar o texto tal. Como que você ia achar esse versículo? Como que você ia achar esse capítulo? Ia ficar complicado, não ia? Então, eles foram fazendo as separações. Contudo, eles tiveram o direito de escolher o título do capítulo, para que você também pudesse entender. Então, por exemplo, está escrito lá em Mateus capítulo 6, me ajuda aí, o verso de número 6 ao 10, se eu não estiver enganado é o Pai Nosso. Se não for, está bem perto ali. Aí, alguém estava traduzindo, não é qualquer um, alguém que estava traduzindo, lá o João Ferreira de Almeida. Aí ele colocou assim, ó, a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque na hora de traduzir e organizar, ele entendeu, João Ferreira de Almeida, que se você associasse rapidamente que aquela oração, você já entenderia qual seria o tópico, e aí você já encararia o texto como a oração que Jesus ensinou. Isso é muito bom, sim ou não? Mas pode ser muito ruim. O texto não está alterado, mas a sugestão pode não ser a melhor. A sugestão do autor. Então, toda vez que você vê o texto em negrito, todo mundo sabe o que é negrito? Aquilo que está em negrito não é Bíblia. É a sugestão do autor. É a organização do autor para desenvolver aquela tradução. Por que eu disse que ajuda, mas pode atrapalhar? Porque alguns tradutores, tentando passar uma ideia, por exemplo, temos calvinistas e arminianos, sim ou não? Isso aqui é uma turma também, não é? Temos calvinistas e arminianos. Então, nós temos a graça e nós temos o livre-arbítrio. Então, o Armínio disse que você tem, sim,
a responsabilidade pelos seus atos e que o Espírito Santo te fez nascer de novo, mas dali para frente tudo é com você. Isso Armínio disse. Calvino disse o seguinte, que se você estiver passando lá na rua e você foi escolhido, e você entrar dentro da igreja, é porque você é escolhido. Senão você tinha passado direto, não tinha entrado dentro da igreja. E se você está dentro da igreja, é porque o Espírito Santo te trouxe. E que tudo que acontece na sua vida, do começo ao fim, é o próprio Deus. Ainda que o fim seja você morrer e ir para o inferno. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado tanto com o livre-arbítrio, quanto com o Armínio. Se você pegar uma Bíblia de Genebra, por exemplo, Genebra é a casa do Calvino. Então, se sua Bíblia é de Genebra, alguns comentários podem ser levados para que você fique com a bandeira do Calvino. E você vai dizer, opa, eu acredito desse jeito. Se você pegar a Revista e Atualizada, da João Ferreira de Almeida, qualquer uma, a partir de 1967, é assembleiana, é base assembleiana e batista. Só que o que você vai encontrar? Você vai encontrar bastante contexto arminiano, por causa de uma decisão das denominações. Está errado, está certo? Irmão, errado é você deixar de ser crente e passar a ser calvinista. Deixar de ser crente e passar a ser arminiano. Então, como às vezes eu vou ministrar em alguns lugares e acabo dando aula, as pessoas me perguntam, pastor, o senhor é calvinista ou o senhor é arminiano? Eu falo, eu sou crente. Amém? Porque às vezes a gente defende mais o estudioso do que a palavra. E é por isso que eu estou dizendo isso para você. Leia a Bíblia. E depois de ter lido a Bíblia, leia os comentários. E quando você estiver lendo a Bíblia, por exemplo, na minha Bíblia, no versículo 1, capítulo 1, já mexeram. A minha está assim, ó, o título, o autor e o assunto do livro. Como é que está a sua? A sua está assim? Olha para você ver. A minha versão, ela já organizou o que vai ser dito. O título, o autor e o assunto do livro. Só que mesmo a minha Bíblia dizendo que o título, o autor e o assunto do livro, lá em negrito, mesmo ela dizendo isso, ele deu um título diferente. Ele resolveu chamar o livro, esse livro que nós estamos lendo, de Apocalipse. Mas o título desse livro, pelo próprio comentário dele, não é Apocalipse. O título desse livro é A Revelação de Jesus Cristo. Faz sentido para você? Olha só, no comentário ele já disse o título, quer dizer, a primeira coisa que vai vir é A Revelação de Jesus Cristo. Esse é o título certo. Mas aí, por tradição, colocaram o nome Apocalipse. Está assim na sua Bíblia. Aí tem tradução que fica pior. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas tem tradução que está assim, ó. O Apocalipse de João. Está assim na sua Bíblia? Lê aí, gente, como é que está? Não é o Apocalipse de João, é o Apocalipse de Jesus Cristo. Porque a palavra Apocalipse significa revelar. A palavra Apocalipse significa tirar o que estava coberto, descobrir. O que significa, esse livro não é um livro para que ninguém leia, para que ninguém entenda. Pelo contrário, esse é o livro da revelação. Você pode dizer amém? Só que não é uma revelação da Gleice. Não é a revelação do Sérgio. Não é a revelação da Linda. É a revelação de Jesus.
Então, não ler o livro de Apocalipse é não querer conhecer Jesus. E a gente fica cantando, eu quero conhecer Jesus, e ser achado nele, eu quer nada. Você não estuda a Bíblia. Você não lê o livro. Então, primeiro ponto, esse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Ignora o que os autores colocaram, porque essa palavra, se alguém gritar meia-noite, eu saio correndo. Apocalipse, eita Jesus. Ô palavra que dá medo, gente. Essa palavra, ok. Obrigado, gente, vocês são demais, viu? Merece um aumento. Aleluia. A oferta é nada, com aumento mais nada. Aleluia. Revelação de Jesus Cristo. Então, essa é a ideia. Conhecer Jesus. Aqui nós já vimos que isso fala sobre, nos traz o título do livro. Agora, quem escreveu esse livro? Que João? O apóstolo João. Tem gente que diz que não é. Sim, é o João, é o apóstolo João, o mesmo discípulo que escreveu o Evangelho de João. Quando ele escreveu isso? Quando? Aproximadamente no ano 95, já no final do primeiro século, quando ele estava preso em uma ilha chamada Patmos. O que era essa ilha de Patmos? Era uma cadeia. A ilha de Patmos não era um lugar paradisíaco. João falou assim, estou indo tirar umas férias, vou aproveitar e vou escrever o livro. Geralmente, irmãos, revelação não vem quando você está tranquilo, revelação vem quando você está na prova. Revelação vem quando você está enfrentando os leões, e lá você tem uma visitação do Senhor, e aquela revelação te dá forças para continuar. Nesse livro nós vamos ver que é dito, olha, persevera até a morte. Nesse livro nós vamos ver verdades que foram reveladas para João, que foram também para ele uma nutrição, um fortalecimento. Porque João, no ano 95, se você fizer as contas rápidas, provavelmente ele tinha a idade aproximada de Jesus. Se Jesus morreu no ano 32, João no ano 95 já está com 95 ou com 100 anos. Ele tinha uma idade similar à idade de Jesus. Então João, ele já estava perto dos seus 100 anos, no ano 95. Já era um ancião. Lembrando, que as pessoas já não viviam na época de Jesus quanto elas viviam antes do dilúvio. As pessoas já não viviam 960 anos, 700 anos, 800 anos. Então, João, ele já era considerado um ancião com 100 anos de idade. E ainda estava pregando a palavra de Deus. E por pregar essa palavra de Deus, ele estava sendo perseguido. Porque ele estava indo contra o sistema. Deixa eu dizer para você, irmão e irmã, nós não podemos agradar o governo. Nós não podemos agradar o sistema. Nós temos uma igreja hoje que está tentando ser agradável ao sistema. Não estou dizendo que nós temos que ser rude com as pessoas. Não estou dizendo que nós não podemos trabalhar no governo. Não estou dizendo que você não pode ser um funcionário público. Mas eu quero dizer para você que você precisa ser sal. Porque sal que não salga deve ser pisado como areia. Pisado como pó. Você e eu temos que ser sal. Nós precisamos dar sabor. E o sal, meu irmão, eu não sei se já comeu uma pizza de calabresa 1h da manhã. 3h da manhã, você acorda pensando em só uma coisa.
Você já fez essa besteira. 3 horas da manhã você acorda e diz assim, ó, água. É ou não é? Sede. Porque o sal dá sede. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque a igreja não tem sido sal. As pessoas olham para nós e elas não querem o que nós temos. Sabe por quê? Porque a gente é insosso, sem sabor, igual a todo mundo. Mas eu creio que nesses dias o Senhor está levantando pessoas e uma igreja que vai ser sal. As pessoas podem até não gostar de você, mas uma coisa elas vão saber, que você, na hora que elas precisarem, você vai estar lá. Nem todo mundo precisa concordar com você. Mas uma coisa as pessoas precisam saber, que ali naquele setor, que ali naquele lugar, tem um homem e uma mulher de Deus trabalhando. Por que eu disse isso? Porque João já poderia estar aposentado. Já poderia só estar vendendo curso na internet. Porque hoje todo mundo está vendendo curso na internet, né? Tem gente que não sabe nada, mas já está vendendo curso na internet. E o duro é, ele faz uma propaganda para você, a hora que você compra não tem nada no curso, gente. É assim, é. É ou não é? Não tem nada. É uma propaganda que o cara fala assim, ó, você não vai ser o mesmo se você não fizer o meu curso. Aí você ouve 3 vezes, você fala, gente, eu não vou ser mais o mesmo. Aí você compra o curso, não tem nada lá dentro, não tem conteúdo, não tem nada. O cara te oferece um livro, você vai lá todo feliz, bota todos os seus dados, até o nome de sua mãe. Você já está dentro da rede, já foi pego, você é um lead, já está engajado já. Você deu todos os seus dados, aí você pergunta assim, não sei porque que isso apareceu de repente para mim no Facebook. É porque você está dando todos os seus dados para todo mundo. O Facebook está controlando tudo isso aí. Só que quando você baixa o livro, são 3 páginas. Alguém já passou por isso? Uma geração sem conteúdo. Mas o ponto é, eu creio que nesses dias, o Senhor vai levantar pessoas com muita autoridade para falar, que vão perseverar e não vão se vender. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa era a característica desse servo chamado João. Desse servo chamado João. Ó, notificou ao seu servo João. Alguém entregue totalmente. E por causa desse testemunho, por causa dessa perseverança, por causa dessa ousadia, porque ele não decidiu vender curso, mentorear, porque ele decidiu pregar o evangelho, ele começou a incomodar os maiorais do Império Romano, que dominava a época no ano 90. Roma estava dominando o mundo. E depois de muitas perseguições, João, ele assistiu às perseguições do ano 64, irmãos, e já era o ano 95, e ele continuava pregando a palavra. Pedro já estava morto, Marcos já estava morto, Filipe tinha sido partido em 4, e mesmo assim, ele continuava pregando a palavra. Talvez muita gente chegava para ele e dizia assim, cara, para com isso. Você já fez deixa a geração nova vir aí, você já fez sua parte. Olha o que diz no verso de número 10. Vai lá para o 9, mesmo capítulo. Pastor, por que você está fazendo um prelúdio tão grande? Porque eu não quero que você tenha conteúdo, eu quero que o Espírito Santo te encha com essa verdade. O verso 9, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Tinha autoridade para escrever isso aqui? Tinha ou não tinha?
ele viu todos os apóstolos morrerem. E ele não parou de pregar. Lembrando que ele foi aquele também que não fugiu da cruz. Lembrando que esse foi aquele que esteve com Jesus e que estava do lado de Maria, quando Jesus estava indo embora, disse: olha, esse é o teu filho e esse é a tua mãe. E agora olha o que ele está dizendo: eu continuo perseverando, independente da tribulação. E agora eu não vou alterar o texto, mas eu vou fazer uma leitura e você vai entender. Por causa disso, por causa da perseverança, eu me achei na ilha de Patmos. O próprio texto vai dizer por que João estava na ilha de Patmos. Porque por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se nós não estamos sendo um incômodo para o mundo profano e imoral que nós estamos vivendo, tem alguma coisa errada. Se você está sendo muito politicamente correto, tem alguma coisa errada. Eu já disse isso nesse púlpito e volto a dizer. Pelo amor de Deus, se você tiver uma oportunidade, não faça como eu já vi muita gente fazer. Não, todos os caminhos levam para Deus. Gente, o raio, para com isso. Só tem um caminho que leva para Deus, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, artigo definido, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. É simples, João 14,6. Mas nós estamos com tanta coisa. Não pode. Não pode. Eu fui entrar no Nepal agora, minha ficha estava lá, religião, eu tinha que entrar no país. O que eu faço? Escrevi lá, cristão. Vou negar minha identidade? Vou negar minha fé? Que eu não entre, mas eu não vou negar a minha fé. Que eu seja preso, que seja, eu não vou negar a minha fé. Eu estava na Somália, um momento importante, de tensão. O cara olhou para mim e falou assim, você é cristão? Eu disse, sim, eu sou um seguidor de Jesus. Eu não gosto de falar a palavra cristão entre os muçulmanos por causa dos cruzados. Cristãos e cruzados significa na cabeça de um muçulmano, gente que mata muçulmano. Então, eu disse para ele, sim, sou um cristão, sou seguidor de Jesus. Essa é a melhor expressão para você dizer que você é crente. Você é um seguidor de Jesus. Sabe o que ele estava fazendo, Gleice? Estava me testando. Ele disse assim, eu sabia, olha, todos os brasileiros são cristãos. Uau, irmãos, aquele muçulmano profetizou. Mas ele também estava me dizendo, se você dissesse que não era, eu já sabia que você estava mentindo para mim. Já pensou se eu digo, não sou cristão não. Ele ia dizer, cara mentiroso, não posso confiar nele. Eu disse, sim, sou cristão. Sou seguidor de Jesus. Logo em seguida ele disse, eu sabia, todos os brasileiros são cristãos. Deu vontade de dar um glória. Porque ele já está profetizando, o Brasil vai se converter a Jesus Cristo. Poderia falar para você várias vezes, que a minha identidade foi posta em prova. Agora tem gente que está na faculdade, não tem coragem de falar que é crente. Está no trabalho, não tem coragem de falar que é crente. Ah não, é porque os crentes aqui já deram mau testemunho. Meu irmão, problema de quem passou, agora é com você. E olha, o texto está dizendo que João, ele estava preso por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Onde que ficava Patmos? Patmos ficava na Ásia. Ficava próximo a Éfeso. Éfeso
Era uma cidade de 300 mil habitantes, aproximadamente. Naquela época, era uma megalópole, uma grande cidade, para a realidade daquela época. E a 35 quilômetros de Éfeso, tinha uma prisão, para onde iam os piores. Mas não eram os piores só dali, eram os piores do império. Eles selecionavam uma nata podre e jogavam ali. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam fazer aquele ancião se calar. Então pegaram ele e lançaram ele preso junto com malfeitores em Patmos. A região era uma região que trabalhava a extradição de sal. Então, não apenas um prisioneiro, mas também com quase 100 anos obrigado a trabalho escravo, de produzir sal para ser vendido. Como a gente vê hoje, né? O pessoal que está preso faz bola, faz trabalhos para poder... Eles também eram obrigados a fazer naquela época. Numa tentativa de calar esse homem, mas nada parou esse homem, porque os relatos apontam que João é solto novamente, e ele volta para Éfeso, e volta a pregar a palavra de Deus. E sabe qual era o sermão dele? Ele escreveu o Apocalipse, mas ele pregava: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Nenhuma circunstância pode mudar, sabe, você. É o próprio Senhor que precisa te moldar. Nada do que aconteceu com você, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas estou dizendo, nada do que aconteceu com você para trás pode te definir hoje. Tem gente que ele passa por uma crise, passa o resto da vida murmurando. Tem gente que é humilhado, passa o resto da vida rancoroso, com ódio no coração. Tem gente que foi violado ou violada quando era criança, nunca mais é tratado e curado. Não, meu irmão, nada do que você passou vai definir quem você é em Cristo Jesus. Jesus tem uma identidade nova para você nele. Se você crê, diga amém. Então, nós estamos vendo que João é o autor desse livro. Diga amém. Nós estamos vendo que o título desse livro é Revelação de Jesus Cristo. Nós vimos que Patmos era uma prisão, certo? Era uma prisão. E vimos que João foi preso por causa da palavra de Deus e não por outra razão. Volta comigo agora para o verso número 3. Estamos no capítulo 1. Versículo 3 do capítulo 1. Aqui nós temos uma promessa. Diz o seguinte: bem-aventurado são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras nela escritas. Que promessa é essa? De que você será feliz, bem-aventurado, se você de fato decidir amar esse livro e estudar a profecia. Você quer ser bem-aventurado, feliz, abençoado por Deus? Então, decida conhecer a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá para o slide. Algumas coisas que estão no slide, eu já falei, nós ganhamos tempo. Pode passar. Volta. Deixa eu fazer só aquela consideração. O que é a escatologia? Consiste na particularidade da teologia que estuda os acontecimentos ligados ao fim. A etimologia da palavra significa últimas coisas, ou últimas, ou último tema. Nós podemos definir escatologia como estudo das últimas coisas. Eu gosto sempre de falar isso. Por que você deve estudar o Apocalipse? Leia comigo o primeiro ponto. Número 1, está
Está faltando um R ali. Para, não, está faltando, isso aí eu acho que foi na hora de copiar, viu, Marcelo? Porque estava certo ali. Vamos lá, 1, 2, 3 e para o amadurecimento da fé. Então, para o amadurecimento da fé. Quem estuda Apocalipse, ele é levado a buscar uma maturidade, um crescimento espiritual. 2, para quê, gente? Número 2. A palavra ênfase nesse parágrafo é a compreensão. E se você não se sente bem com a palavra destino, você pode trocar a palavra destino por a palavra futuro. Tem gente que não gosta da palavra destino, não tem problema. Futuro. Então, você não precisa ter medo, porque nesse livro você vai ver que existem 4 tipos de pessoa. 4 tipos de personagens. Você precisa descobrir em qual deles você se encaixa. Número 1, o futuro da igreja. O futuro da igreja é um. Deus tem promessa de casamento para você. Alguém quer casar com Jesus? E aí nós podemos entender o que Davi Silva cantava nos anos 98, 99. Vem minha noiva, vem minha noiva. É isso, você é noiva dele e você vai casar com ele. Qual que é o seu futuro? Casar com Jesus. Alguém quer casar com Jesus? Se sim, diga amém. Segundo personagem, nós temos os judeus. Quem é judeu? Aquele que nasce em Israel. Também. Mas aquele que vem da linhagem de Abraão, e aí eu me refiro ao sangue, de fato a descendência de Abraão, por causa da promessa feita a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e Deus se viu como Deus, mas ele se viu responsável por cumprir a promessa que ele fez, porque ele obedeceu. Abraão morava entre os caldeus, e os caldeus eram adoradores de Baal. Naquele tempo, gente, não havia ninguém. Agora você imagina um cara começar a dizer que ouviu Deus, e que Deus mandou ele sair do meio da família dele, para ser uma nova família. E por meio daquela família, todas as outras famílias da terra seriam abençoadas. Provavelmente Abraão foi chamado de louco, de fanático. E aí que a gente vê, muitas vezes, as pessoas com dificuldade de romper tradições familiares. E tem muita família que está presa em tradições, feitiçaria, romanismo e etc. E muitas vezes nós temos que romper com isso. Por causa da obediência de Abraão, Deus então sela um pacto com Israel. Nós vamos falar disso um pouco mais amanhã. Nós vamos falar sobre a profecia de Daniel 9. E nós precisamos entender que Deus tem um pacto com esse povo. Você pode dizer amém? Então, os judeus, Deus tem um trato com os judeus e nós vamos ver isso. Terceiro, nós temos os ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que vive no pecado, é aquele que anda nas trevas. Paulo depois vai definir isso melhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai definir isso um pouco melhor. Paulo vai dizer que existem 3 tipos de pessoa: o natural, o espiritual e o carnal. Quem é o carnal? O carnal é aquele que tem luz, mas decide por si mesmo se envolver com coisas do mundo. Esse é o carnal. O natural é aquele que não foi iluminado.
e ele vive a vida dele, e tudo para ele é normal. Irmãos, o mundo está tão louco que maconha é normal, droga é normal. Se você for ali no bambu da UNB, eles vão falar para você que tudo é normal ali. Você não conhece lá não, né, João Pedro? Os bambus da UNB? Conhece, só de passar, né? Tudo é normal. Pessoas intelectuais demais, inteligentes demais, mas ignorantes espiritualmente, sem conhecimento algum. Tudo é normal, Kívia, tudo é normal. Agora, os ímpios são aquelas pessoas que vivem no pecado, sejam naturais ou sejam carnais, são ímpios. São pessoas que elas vivem pecando, vivem no ciclo de pecado sem nenhum arrependimento. Uma coisa é certa: Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para Satanás e os seus anjos. Não, pastor, por que Deus é ruim? Deus manda as pessoas para o inferno. Você está indo sozinho com suas próprias pernas para o inferno. Quando você decide ir para uma festinha e encher a cara ou fazer o que você quiser, é você que está escolhendo ir para lá. E se naquela festa tiver um tiroteio e você morrer, foi você que escolheu ir para o inferno. Não é Deus que está te mandando. Então vamos parar com esse negócio, dizer que Deus que manda as pessoas para o inferno, porque as pessoas elas estão fazendo o que quer e no final botando a culpa em Deus. Faz sentido para você? Os ímpios, eles já estão condenados. Assim como o diabo já está condenado. O diabo está condenado ao inferno. Mas nós estamos falando de profecia, o futuro dos ímpios é o inferno. E depois então, o lago de fogo. Por último, o diabo e todos os seus anjos. Estudando o livro de Apocalipse, fica claro que existe um povo santo e separado, que existe um povo eleito por Deus, por causa da fidelidade de um homem, que existem pessoas que não estão nem aí para nada, e estão fazendo o que querem, do jeito que quer, e tem também um Deus, com D minúsculo, desse século, que governa esse sistema, e que convida as pessoas para virarem as costas para Deus. Esse é o diabo e os anjos. Quando você olha o livro de Apocalipse, fica muito claro. Vai ter uma multidão de gente com veste branca. Vai ter gente clamando no céu por justiça. Mas vai ter gente na terra, sofrendo as perseguições e amaldiçoando Deus. Vai ter gente que vai entender que o que está acontecendo é o juízo de Deus, mas eles vão preferir comer a língua do que se arrepender. Olha para mim, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Tem gente que tem um coração tão duro, que ele é capaz de morder a língua, para não ter que pedir perdão. Que você não seja assim. Peça perdão. Se arrependa. Errou, peça perdão. Porque aqueles que, para não pedir perdão, mordem a língua, eles vão ser lançados no fogo do inferno. Por último, o diabo. Vamos ler lá na tela agora o terceiro ponto. Para que então que nós estudamos o Apocalipse? O último ponto, 1, 2, 3 e... Temor. Não é medo, mas é um santo temor de Deus. Um santo temor. Tendo entendimento de que eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou viver a minha vontade, mas eu quero viver a vontade do meu Senhor, do meu Deus. Amém? Pode passar, Marcelo. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Aqui nós podemos ser bem breve. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Por isso, pondo de parte
os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Por que eu gosto de ler esse texto? Porque dentro do contexto que nós estamos, tem gente dizendo que Apocalipse, Daniel e as profecias são matérias desnecessárias. Na visão do autor de Hebreus, seja ele Paulo ou não, isso não era doutrina secundária, mas isso era fundamento da fé. Por quê? Primeiro ele narra 4 doutrinas diárias, cotidianas da vida da igreja. Número 1, arrependimento. Arrependimento é doutrina fundamental, sim ou não? Número 2, fé. É fundamento da igreja, sim ou não? Sim ou não, gente? Número 3, batismo. Sim ou não? E a 4, impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então nós temos 4 doutrinas fundamentais. Meu irmão, sem arrependimento não tem novo nascimento. Você pode estar convencido e não convertido. Uma pessoa que não se arrepende, ela não nasceu de novo. E uma pessoa que não vive em arrependimento, nunca vai experimentar um avivamento. Uma pessoa que está vivendo um avivamento, ela está pedindo perdão para todo mundo. Ela está se arrependendo. Uma pessoa que não está vivendo um avivamento, ela é dura, ela é fria, ela é rixosa, ela é rancorosa. Porque arrependimento está ligado, avivamento está ligado a um quebrantamento profundo. Todos os avivamentos que você for estudar, você vai ver que acontecia algo estranho e esquisito. As pessoas eram tomadas por um temor de Deus e elas começavam a confessar os seus pecados publicamente, pedir perdão, chorar, gritar. Arrependimento é fundamento da fé. Uma igreja que não conhece arrependimento é uma igreja sem fundamento. Segundo, uma igreja sem fé. Uma igreja sem fé é uma igreja sem fundamento. Terceiro, uma igreja que não conhece batismos, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, é uma igreja sem fundamento. Quarto, uma igreja que não se move nos dons, é uma igreja morta. Porque está falando a doutrina sobre a imposição de mãos. E o que a palavra diz? Olha, impõe as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Se alguém está enfermo, chama o presbítero lá, ele vai lá e vai impor as mãos e essa pessoa vai ser curada. Estando entre vós alguém enfermo, olha que vem os presbíteros e impõem as mãos, ele vai ser curado. Meu irmão, a igreja tem que ser um organismo vivo. Eu estive agora ministrando no Rio Grande do Sul, em várias igrejas. Eu conheci um irmão que ele é louco, eu não sei se eu trago ele aqui não, ele é meio doido. Meu irmão, ele está colecionando cadeira de roda, ele está colecionando, como é que chama aquele negócio? Muleta, e ele começou a colecionar agora caixão. Você já entendeu por quê? Porque ele está impondo as mãos e as pessoas estão sendo curadas, e até morto já levantou. E ele só orou 3 anos em língua sem parar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele é meio doido. Ele me mostrou uma imagem aqui que eu até fiquei meio assim, esse cara é doido. Expulsando um demônio pelo telefone, videoconferência. E o demônio vomitando sangue lá, através da mulher, uma macumba que tinha feito. Eu falei, que loucura. Do telefone, a mulher vomitando as pelotas de sangue. E o capeta obedecendo. Autoridade.
Por quê? Por causa da palavra, do fundamento, impor as mãos. Nem todo mundo vai se mover nessa unção, mas a igreja precisa entender que está sobre ela a autoridade dada pelo Espírito Santo. E se você impor as mãos sobre alguém, essa pessoa vai ser curada, porque você está sendo obediente a um fundamento da doutrina de Cristo. Até aqui tudo bem. Só que por que eu gosto de ensinar isso? Porque tem mais duas doutrinas, que são o fundamento da igreja. Assim como arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, nós temos a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Da mesma maneira que a igreja precisa ter arrependimento como fundamento, ela precisa ter também em sua doutrina de Cristo a ressurreição dos mortos. A igreja pode orar por todo mundo, mas ela não pode perder a visão do juízo eterno. Existe uma eternidade. E a igreja que não tem a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, ela está faltando coluna ou fundamento. Faz sentido isso para você? Por que estudar Apocalipse? Porque isso fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então vamos parar de aceitar esse comentário, que Apocalipse não é para ser pregado na igreja, que isso é coisa de seminário, que isso é coisa de teólogo, porque não é, é fundamento bíblico. Isso aqui é importante, presta atenção, qualquer cumprimento futuro, ele deve ser ensinado como uma possibilidade e não como um fato. Qual que é o erro de muita gente? Conhecer a palavra, ter uma visão, mas a pessoa, ela dogmatiza. Ela está 100% fechada nela mesma. Eu já conversei sobre escatologia com algumas pessoas, que é assim, quando ela está conversando, você tem que olhar para ela. Mas quando você vai falar, ela pega o celular e começa a mexer. Quer dizer, você tem que parar o que você está fazendo para ouvir uma bobeira que o cara vai falar. Mas ele não está disposto, em nenhum momento, em abrir a mente dele para poder ouvir alguma coisa. Então, muita gente é assim. Por quê? Porque ele já encarou que aquilo é verdade para ele. Irmãos, o que eu vou ensinar aqui é doutrina bíblica. Mas eu não posso dizer com exatidão que hora que Jesus vem buscar a igreja dele. Se é no começo, se é na metade, ou se é no fim. Eu creio que é no começo. Mas eu não posso me fechar totalmente e dizer é assim, por causa disso. Não, eu tenho textos. Eu posso dar para vocês, vou mostrar para vocês daqui para amanhã uma sequência de textos. De que eu não acredito que a igreja fique aqui embaixo durante toda a tribulação. De que nós não vamos ver algumas coisas acontecer aqui embaixo. De que de fato nós temos um encontro com o Senhor e é nos ares. Isso é fato. Agora, o ponto é, eu não posso dizer que aquilo que eu penso é 100% verdade e que tudo aquilo que eu escrevi nesse livro aqui é absoluto. Por quê? Porque a Bíblia é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. Ainda que eu não venha entender a Bíblia por completo, ela é absoluta. Agora eu garanto para você, esse livro nós dedicamos 15 anos para deixar como ele está. Então, desses 15 anos, pelo menos 35 anos o pastor Zé já estava na minha frente. Então, nós unimos a força. Eu fazia perguntas para ele, eu questionava ele algumas coisas. Ele me trazia respostas. Algumas coisas a gente nem falou nesse livro. Talvez vai ficar para o Apocalipse puro e simples, parte 2. Ou Apocalipse complexo e difícil.
Mas aqui a gente quis falar sobre coisas simples daquilo que vai acontecer. Ponto. Nós não podemos dogmatizar. Vai acontecer? Vai. Jesus vai voltar? Vai. Ele prometeu que vai voltar. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Gente, ele prometeu nos levar. Eu irei, ele já foi. Voltarei, já voltou. E ele nos levará para estar com ele para sempre. João 14, verso 1 a 3. Está na Bíblia. Não tenha dúvida, ele vai voltar. Só que tem uma coisa, quando ele voltar, também ele prometeu te levar. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Irmãos, isso é muito poderoso. Ele vai te levar. Ok, pronto. Eu queria essa tela. O que nós estamos vendo aqui, pessoal? Dá uma olhada lá na tela. O que é isso? Só o Elzo, o que é isso? O que é aquilo lá? Isso é um esquema escatológico. É um quadro escatológico, muito simples. Por incrível que pareça, presta atenção no que eu vou dizer. Um dia, André, a primeira vinda foi escatológica. Um dia, a primeira vinda, ela era uma esperança de Israel. Isaías foi um profeta messiânico. Isaías, ele profetizou que Jesus viria a primeira vez. E ele falou que esse menino seria chamado Emanuel. Agora, imagina comigo, Deus, assentado no seu trono, se materializar, e aí vem a doutrina da encarnação, e não é a doutrina da reencarnação, doutrina da encarnação, aonde ele vem, assume a forma de servo, e agora Deus, ele está no ventre de uma virgem, de uma mocinha, o próprio Deus. Isso é loucura para a religião. Só que um dia, aquela cruz, ela era só uma profecia. O mesmo Isaías, que diz que ele viria da raiz de Davi, capítulo 11 de Isaías, que estaria sobre ele, os 7 espíritos de sabedoria, tarará. O mesmo Isaías profetizou no capítulo 53, que haveria uma cruz, e que naquela cruz, ele levaria sobre si os meus pecados, os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. Isso é tão forte, que nós estamos no ano 5073. Está certo? Que ano é esse? Israel está no ano 5073, porque eles rejeitaram a profecia de Isaías. Nós, que somos chamados cristãos, estamos no ano 2022, porque o nosso próprio calendário diz que o que Isaías disse já se cumpriu. Mas aqueles que eram os dele, ele veio para eles, mas eles não o receberam. Presta atenção nisso. Aqueles que eram os dele, ele veio para eles, mas eles não o receberam.
é possível Jesus vir a segunda vez, e aqueles que são os dele, não perceber. Faz algum sentido para você? Se até hoje Israel está esperando o Messias, existe uma igreja hoje, que está dizendo que ele não vem. E tem uma igreja dizendo que ele vem, mas não acredita. Mas eu acredito que nesses dias, Deus está levantando Simeões e Isabéis, que estarão no templo, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, quando eu olho para esse quadro, isso mexe muito comigo, porque o começo da escatologia, ela está lá no livro de Gênesis, mas o marco fundamental, por que, pastor, está no livro de Gênesis? Quando eu falar das 3 profecias mais importantes da Bíblia, você vai entender. E quem já me ouviu ensinar, sabe por que eu estou dizendo que escatologia começa em Gênesis. Existem 3 profecias mais importantes, 3 versículos mais importantes de toda a Bíblia. Amanhã eu falo sobre isso. Mas o ponto é, ainda que a escatologia começa lá em Gênesis e vai terminar no último versículo de Apocalipse, o marco triunfal é de fato quando Jesus, ele é pendurado naquele madeiro. E agora se cumpre a profecia. Ele mesmo grita isso antes de morrer. Ele diz: está consumado. Ele está dizendo: hoje eu cumpri aquilo que eu vim fazer. Então, quando eu olho para isso, meu irmão, quando eu olho para essa cruz, eu vejo ele mesmo dizendo: aquilo que tinha que ser feito, que era advento futuro, eu selo agora. Buf, te entrego meu espírito. Talvez nesse curso nós não vamos ter tempo. Naquela hora, ele vai lá no inferno e desce. O corpo dele fica lá naquele túmulo, e o espírito dele sobe lá no céu. E de maneira extraordinária, em 3 dias da terra, em 3 dias cronológicos, em 72 horas, ele volta totalmente vivo, ressurreto, o seu corpo, e agora, meu irmão, está selado. Essa cruz, ela traz um marco. Qual marco? Agora começa um relógio, começa uma ampulheta, porque a partir da cruz, nós não sabemos quando essa areia vai terminar. E isso é interessante, o pastor Ed, os irmãos colocaram uma ampulheta ali, porque agora vem o tempo dos gentios, a dispensação da graça, a era da igreja. Depois da cruz, então, aqueles que não eram, passam a ser chamados povo de Deus, cumprindo mais uma profecia de Isaías. E agora, nós temos, nesse relógio de Deus, nós temos um momento importante, que a igreja, ela vai ser chamada ao soar de uma trombeta. Nós vamos ouvir um barulho estranho. Você vai ouvir um barulho estranho. E de repente, você já não vai estar mais aqui. Você sabe que eu suspeito que barulho seja esse? Sabe que barulho que é esse? Eu acredito que o tocar dessa trombeta possa ser o chamar do nome de todos os santos, de todos os salvos, de todos os escolhidos. Vamos fazer um teste? Sem vergonha,
sem medo, sem máscara. Você vai fechar seu olho. E você vai, quando eu disser, você vai dizer o seu nome bem forte. Só que você não vai dizer seu nome. Você vai dizer o seu nome direito. Assim, ó. Jonatas! Você vai dizer o seu. Eu vou dizer o meu. Você vai fechar o olho. Você vai dizer bem forte. Vou contar até 3. 1, 1,5. Olho fechado. 2, 2,5. 3. Faz sentido? O que você ouviu? Um som como de uma trombeta. Está meio desafinado. Mas vai ser um anjo com a capacidade de chamar o nome de todo mundo. Aleluia! As meninas pularam ali. E de repente, como Paulo diz, num abrir e fechar de olhos. Isso demora 3 milésimos de segundos para você piscar o seu olho. Pisca aí. Abrir e fechar. Esse piscar é 3 milésimos de segundo. A palavra de advertência para nós é: não dá para depender do outro. É muito pessoal. Nessa hora que ele te chamar, e ele vai chamar o seu nome. Levanta a sua mão e diga: ele vai chamar o meu nome. Ele vai chamar o seu nome. E então, nós estaremos com ele nos ares. Já imaginou você de frente dele? Em pé. Lucas 21:36. Em pé diante dele. Ele olhando para você. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Ele vai convidar você para entrar. Ele vai convidar você para entrar. E nós vamos adentrar. Sabe, feche os seus olhos. Nas recâmaras de amor. Nós vamos entrar e adentrar no céu dos céus. E aquilo que era só uma esperança, vai se tornar uma realidade para cada um de nós. E tudo aquilo que disseram para nós, que nós estávamos loucos, errados, vai se tornar tão verdadeiro. Porque ele prometeu que ia preparar uma casa para você. Ele prometeu que ia preparar um lugar para você. E ele não pode mentir. Ele já preparou esse lugar. E nós estaremos para sempre e eternamente com esse Deus. Deus, que o temor do Senhor cresça no coração de cada irmã, de cada irmão nesse lugar. Deus, que a verdade sobre as coisas que em breve vão acontecer, elas possam também crescer no nosso coração. E que a nossa esperança naquilo que é eterno, naquilo que está por vir, possa também aquecer o nosso coração. Deus abençoe você, em o nome